Os tecidos são constituídos de células, que existem mais de 200 tipos no CH+, matriz extracelular, MEC, que são complexos de macromoléculas não vivas. As funções da matriz extracelular são apoio para as células, transporte de nutrientes e catabólitos e interação com as células. O corpo humano é formado por 4 tipos básicos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. A característica do tecido no corpo humano é usado como critérios, estruturas, funcionais e embriológicos. O tecido epitelial tem como função básica de revestimento e secreção. O tecido epitelial de revestimento pode ser classificado de acordo com a forma da célula e quantidades de camadas que esse tecido será apresentado. As células podem ser formadas como pavimentos, cúbico, colunar e transição, na qual a célula não tem uma forma física, pois se altera de acordo com o estado daquele tecido. As células podem ter quantidade de camadas simples, na qual tem apenas uma camada de célula, estratificados, na qual pode ser ou não queramatizado, protege e impede a perda de líquido pela pele, e pseudoestratificado, por fim, formado por apenas uma cama celular, mas seus núcleos são visualizados em diferentes alturas, dando a impressão de tratar de um epitélio estratificado. Quando se observa uma célula, podemos perceber que sempre irá ter um polo apical, na qual é a parte superior, polo basal, parte inferior e superfícies basolaterais, lateral da célula. O sistema tegumentar são um conjunto de estruturas que formam o revestimento externos dos seres vivos: pele, que são compostas pelo tecido epitelial, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, no qual auxilia na homeostase do corpo, folículos pilosos, onde nasce o pelo, e por fim as unhas. A pele é o maior órgão do corpo, no qual corresponde a 16% do peso corporal. A pele tem como função de proteção, sistema sensorial, síntese de substâncias químicas, funções metabólicas e etc. Existe basicamente 2 tipos de pele. Pele fina, são poucas camadas celulares, fina camada de queratina, região de menor atrito e presença de glândulas sebáceas e pelos. Pele expressa, tem diversas camadas celulares, maior camada de queratina, região de atrito, palma da mão e planta do pé, e ausência de glândulas sebáceas e pelos. Portanto, a pele é composta por 3 diferentes camadas: epiderme, camada externa, derme e epiderme, tecido conjuntivo. A epiderme é classificada pelo epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Se renova a cada 15 a 30 dias e é uma membrana basal. Existem outros 4 tipos de células muito importantes, como queranócitos é a queratina mais abundante, melanócitos é a melanina, células de Langerhans é a defesa do corpo e as células de Merkel é o sistema sensorial. A epiderme é separada por 5 estratos diferentes. O estrato basal é a porção mais profunda da epiderme e possui uma camada única de células colunares ou cuboides, onde são ricas em células-troncos e intensa em atividade metabólica, além de ser a camada responsável pela constante renovação de pele. Extrato espinoso possui de 8 a 10 camadas celulares, cuboides achatados. São ligadas umas às outras através de desmossomos, resistente ao atrito, além dos filamentos de queratina, que são chamados de tonofilamentos. Extrato granuloso obtém de 3 a 5 camadas de células poligonais achatadas. O citoplasma, querato, hialina, grânulos proteicos e grânulos lamelares, exostose de um material lípido. Ademais, torna a pele impermeável à água, impedindo a desidratação de animais terrestres. Extrato lúcido é uma região fina, achatada e clara, acima do extrato granuloso. Ausência de núcleo celular.
organelas, lisosoma. O citoplasma é rico em filamentos de queratina e são unidos firmemente através dos desmossomos. Extrato córneo. Espessura muito variável, maior em peles do tipo espessa. É composta por células achatadas e anucleadas, onde são células mortas. O citoplasma é repleto de filamentos de queratina, descamação contínua, isto é, resposta através da proliferação das células basais, e não são unidos através de desmossomos. Os melanócitos possuem como função a síntese da melanina, um pigmento pardo amarelado que é absorvido posteriormente pelos queratinócitos. É responsável pela cor da pele, olho e cabelo. Nas diferentes raças, há uma mesma concentração de melanócito. O que muda é a atividade da enzima tirosinase. Raça negra. A melanina chega até a camada córnea da epiderme. Raça branca. A melanina, de forma mais restrita, nas camadas basais e espinhosas. O melanócito, ele produz a melanina, na qual tem a função de proteger o material genético de redução ultravioleta, que assume uma posição supranuclear, ou seja, fica em torno do núcleo da célula, protegendo a célula da radiação ultravioleta para que não aconteça casos de mutações e formação de câncer, coisas deste tipo naquele indivíduo. Muita melanina em regiões de pele, como sardas, pintas, mamilos, auréola da mama, axila e órgãos genitais. Pouca melanina. Lábios, as palmas das mãos e as solas dos pés. A luz ultravioleta escurece a melanina e estimula a produção de mais melanina. Os hormônios liberados na gravidez também promovem esse aumento. As células de Merkel, camada basal, presentes na base da célula, funcionando como terminações nervosas sensitivas. As células de Langerhans fazem parte do sistema imunológico, que fagocitam e processa os antígenos estranhos encontrados na pele. A derme é a camada intermediária da pele, localizada entre a epiderme e a hipoderme. Ela é formada por tecido conjuntivo, onde apresenta mais elástica e firmeza devido à presença de colágeno e elastina. Nessa camada da pele são encontrados os vasos sanguíneos e linfáticos, nervos, terminações nervosas, folículos, psolos, glândulas sudoráparas e sebáceas, sendo assim dividido em duas camadas. Camada papilar, localizada abaixo da epiderme, com papilas que aumentam a aderência entre a derme e a epiderme. É constituída por tecido conjuntivo frouxo. Camada reticular é uma camada mais profunda e espessa, sendo constituída por tecido conjuntivo denso. A epiderme é a camada mais interna. É constituída por células adiposas, fibras de colágenos e vasos sanguíneos. Essa camada desempenha funções importantes, como isolar o corpo das variações externas do ambiente e fixar a pele dos órgãos e estruturas adjacentes. Quanto aos anexos, o pelo ele auxilia como maneira de proteção e é encontrado em quase toda a parte do corpo, além de ajudar a dispensa odor produzido por algumas substâncias de secreção. A estrutura do pelo é composta por 3 estruturas básicas, sendo ela a hastes, nela a medula, córtex e cutícula na raiz. A porção interna e no bulbo capilar é a que forma a base da raiz. As glândulas também é um dos anexos da pele. São especializadas na síntese e liberação de substâncias. Essas substâncias podem ser sebáceas ou sudoríparas. As sebáceas é responsável pela produção do sebo, constituído principalmente de lipídios, e sempre está associada ao folículo piloso. Essas glândulas sebáceas têm como função evitar a evaporação excessiva, ou seja, regula o diâmetro aberto do folículo piloso
e também tem a função de evitar a formação de placas bacterianas e, na adolescência, ao aumento dessa secreção. Assim pode surgir o aparecimento de acne. E as glândulas sudoríparas, que são divididas em écrinas e apócrinas. As écrinas estão presentes tanto na pele fina como na pele grossa do corpo. Ajuda a regular a temperatura, pois libera aproximadamente 600 ml de suor por dia. As apócrinas não é presente em todo o corpo e sua secreção oriunda da subcutânea é mais leitosa, densa e ao entrar em contato com bactérias da pele ocorre odor. E as unhas, por sua vez, é formada por um corpo, margem livre e raiz da unha. Elas são placas queratinizadas mortas, por isso tem característico dura que fica nas pontas dos dedos.